Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 96, mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, como de praxe, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Compartilha aí, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, manda para todo mundo, para que todos tenham acesso ao Evolução Diária, que é o nosso estudo bíblico, tá bom? Feito isso, vamos lá ao nosso estudo de hoje, Salmo 96, é um salmo curto também, um salmo de 13 versículos, tá? É um salmo de Davi. Esse aqui, o título já deixa bem claro e evidente que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, e começa dizendo assim: nós estamos estudando aqui na Bíblia, na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, é uma linguagem, né, uma versão bem simples para facilitar o seu entendimento, tá bom? Salmo de Davi é o regente do coro para instrumento de 8 cordas. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou, falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Deus tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória, majestade, poder e beleza enchem os seus santos templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer, trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor Deus é rei, a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegrem-se a terra e fiquem contente o céu, ruja o mar e todas as criaturas que neles vivem. Alegrem-se os campos e tudo que nele há, então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante do Deus, o Senhor, pois ele vem a governar a terra com justiça e sem parcialidade, e ele governará a todos os povos do mundo. Vamos entender esse texto aqui de uma forma simples agora. Vamos fazer um resumo interpretativo do texto, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O Salmo 96, ele é considerado um hino de louvor e adoração a Deus, né? Em suma, a estrutura dos Salmos é um livro, em suma, que é um livro de adoração ao Senhor. Então, ontem nós estudando, nós vemos aqui as duas principais lições: adoração e obediência, né? Então, em suma, a gente vai estar enxergando adoração e obediência no livro de Salmos. Esse aqui em específico, ele vai falar muito mais forte sobre a questão da adoração. Ele começa então chamando todas as nações para adorarem ao Senhor, entoar cânticos ao Senhor, proclamando ali a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus entre todos os povos do mundo. Então, o salmista aqui, né, o salmo aqui destaca a glória e a majestade de Deus sobre todas as nações, e exortando também todos a se renderem a Deus em culto, prestando a Deus culto, né, e adorando a Deus com muita alegria e com muita reverência. O Salmo 96, ele vai enfatizar também aqui a criação como testemunha da grandeza de Deus. Ou seja, tudo que existe no mundo testemunha o poder e a grandeza de Deus. Insta também os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, a exultarem, né, a cantarem diante do Senhor, a louvarem diante do Senhor. E ele conclui aqui com um convite até para que as árvores louvem a Deus, né? Pois ele vem julgar toda a nação, toda a terra com justiça e vai governar todos os povos com muita retidão. Em suma, o Salmo 96 é uma chamada à adoração, uma chamada universal, um convite à adoração, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre todas as nações, sobre o mundo inteiro, tudo como um todo, tá bom? Então, o Salmo 96 é, literalmente, em outras palavras, um convite à adoração. Tá? Trazendo tudo isso aqui agora para a prática, né? Mais um Salmo de Davi, um dos maiores adoradores de todos os tempos. Esse salmo aqui já evidencia Davi como autor do texto, né? Como o próprio título já diz, um Salmo de Davi. Então já começa, Salmo de Davi. Davi é um exímio adorador. Isso me faz lembrar da maior lição sobre adoração da minha vida. Eu tenho uma história muito bacana, né? Eu sempre fui muito tímido
eu não era muito de me expressar e principalmente expressar adoração na igreja. Eu sempre fui muito tímido, então eu louvava ali do meu jeito, quietinho, de forma bem tímida mesmo, sabe? Mas em 2012 eu vivi uma experiência muito forte com Deus. Naquele ano o meu time de futebol foi campeão mundial, algo que parecia impossível e que se tornou realidade, e eu comemorei muito, mas muito mesmo. Aí à noite, olha só que interessante, eu fui pra igreja, e cheguei na igreja, tava lá parado, né, do meu jeito, né, minha forma de adorar. Então na hora do louvor, eu tava ali, né, com os lábios até entoando ali a canção, mas do meu jeito, né. Nunca entendi o que poderia ser uma adoração assim profunda, sabe? E o Espírito Santo, ele falou algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo, naquela noite, falou muito forte ao meu coração que gostaria de me ver expressando a minha adoração, o meu louvor, entoando cânticos ao Senhor com a mesma força, né, com a mesma forma, ali, da mesma maneira que eu comemorei o título do meu time de futebol. Né? E ali naquele momento eu entendi algo muito importante, sabe? Louvor e adoração é um estilo de vida. Louvor e adoração é um combustível, e eu fiz até uma anotação aqui, um combustível que nos move a uma atmosfera espiritual, né? Então quando a gente louva, quando a gente adora a Deus, quando a gente entra nessa ambiência do louvor e adoração, a gente acessa uma outra atmosfera. É como se a gente estivesse saindo da terra, pisando nos céus. É como se a gente estivesse mudando de dimensão, saindo da dimensão do físico, da carne, do natural, e acessando a dimensão do sobrenatural. E eu lembro que eu chorei muito nesse dia, né, porque eu ouvia assim claramente a voz do Espírito Santo. Então, mais adiante, essa experiência ela se torna uma ministração onde eu ensino que nós precisamos aprender a expressar corretamente a nossa adoração diante de Deus, e é onde eu uso como exemplo o rei Davi, quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, narra essa história na íntegra. Em resumo, o texto vai dizer o seguinte, tá? Primeiro que Davi estava resgatando a Arca da Aliança, que estava há muito tempo fora de Jerusalém, tá? Então Davi, ele estava trazendo a presença de Deus para o meio do povo novamente, né? Davi entende que não existia, não daria certo um reinado e um rei que não tinha a Arca da Aliança ali no tabernáculo, no templo, né? Por muito tempo, os cultos aconteciam mesmo sem a Arca da Aliança. Para você ter uma ideia, o culto ele foi formado através ou para abrigar a Arca de Deus, a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus, e Saul nem se importa se no templo, no tabernáculo, tinha ou não a Arca da Aliança. Davi, mais adiante, começa a reinar, ele percebe a Arca não está aqui, eu não vou reinar sem a presença de Deus. Então, ele vai buscar numa terra distante a Arca da Aliança. Ele resgata a arca para Jerusalém novamente. Então Davi estava trazendo de volta ali a presença de Deus para o meio do povo. E a alegria de Davi era tão grande, era tanta na presença do Senhor, que a Bíblia diz que ele dançava de forma extravagante, sem se importar com nada e nem com ninguém. O texto bíblico diz que ele tira as suas vestes reais, ele fica apenas com a roupa de baixo, uma roupa comum, né, ali no meio do povo, né, e por isso ele foi muito criticado pela sua primeira esposa, que era a filha de Saul, a Mical, né? O texto destaca aqui que Mical, ela diz que Davi estava sendo muito vulgar, né? Está sendo vulgar. Em algumas traduções bíblicas até é um pouco mais forte. Ela diz que Davi estava como um vadio, um homem vadio, um homem vulgar no meio do povo dançando, no meio das mulheres e do povo dançando, né? Dizendo que Davi, ela quis dizer que Davi estava se rebaixando ali perante o povo com as suas atitudes de ficar dançando no meio do povo. Olha só que interessante, Davi, ele não se abala com as críticas de Mical. E ele ainda afirma que ele iria continuar se rebaixando, sim, mas não diante do povo. Ele ia se rebaixar na presença de Deus, pois para Davi o que mais importava é que Deus crescesse e que ele diminuísse. Então Davi, ele em resposta a Mical, ele diz: eu vou continuar me rebaixando na presença de Deus, né? Na presença de Deus eu me despojo das minhas vestes reais. Na presença de Deus eu sou uma pessoa comum, um adorador, né? E lendo esse texto,
que se tornou ministração. Eu tenho essa ministração no YouTube, não lembro agora exatamente qual foi o título, né? Não sei se Adoração Extravagante, alguma coisa nesse sentido. Não, melhor dizendo, foi na série Louvor e Adoração, ministração de número 4. Lembrei aqui, Louvor e Adoração, ministração de número 4, tá? Então, se você quiser assistir essa ministração na íntegra, vai lá no YouTube, no Evo TV, no nosso outro canal. Aqui é o meu particular, vai no canal da Evo TV, e aí você digita lá, série Louvor e Adoração, ministração de número 4, e eu vou contar essa história aqui na íntegra, tá bom? Então, nessa história aqui, Davi, adorador, exímio adorador, se entregando na presença de Deus, dançando ali no meio do povo. Mical surge, chama ele de vadio, né, de um homem vulgar, né? Davi não se importa com as palavras de Mical e diz: na presença de Deus eu vou continuar me rebaixando, porque o que mais importa é que Deus cresça e que eu diminua. E o desfecho dessa história se deu em que Mical, ela foi amaldiçoada por sua altivez, né? A forma como ela falou com o rei, por mais que ela fosse a esposa do rei, ela não tinha direito e autoridade para falar com o rei daquela maneira, e a consequência disso foi que ela se tornou uma mulher estéril, né? Estéril significa uma pessoa incapaz de reproduzir, não pode ter filhos, uma pessoa seca, que não tem a possibilidade de gerar descendentes, de engravidar. Então as palavras de Mical poderiam ter matado a adoração de Davi, mas não foi o que aconteceu, porque Davi, ele sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele. Nada podia parar Davi. Por quê? Porque Davi, ele era um verdadeiro adorador, né? A Bíblia diz, né? O próprio Jesus diz: estou à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Davi, naquele momento, estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Ele estava pouco se importando se ele era o rei, se ele estava vestido de forma adequada ou inadequada. Davi se coloca na condição de adorador, ele tira suas vestes reais ali e começa a extravasar na presença de Deus, né? E foi justamente o que Deus falou ao meu coração. Muitas vezes a gente se entrega, né, com tanto amor, a gente se entrega sem ressalvas para tantas coisas, e a gente não consegue se entregar com essa mesma intensidade na adoração. Aí relatos, né, de estudiosos da Bíblia vão indicar que Mical acabou a sua vida louca pelo fato de não poder gerar um filho. Um triste fim para Mical, lamentável, mas um grande alerta para mim e para você nos dias de hoje. Nós precisamos ser literalmente como Davi, adorar a Deus com todas as nossas forças, entrar na presença do Senhor com louvor, adorando com todas as nossas forças, né? E não podemos ser como Mical de jeito nenhum. Pessoas secas, altivas, orgulhosas, que não adoram ou não entendem o propósito da adoração e ainda querem criticar ou impedir a adoração dos outros. Na nossa igreja, graças a Deus, eu tenho ensinado muito sobre isso, né? E eu uso muito esse exemplo aqui que eu estou ministrando hoje. Quem é membro, quem faz parte da nossa igreja sabe que eu sempre falo muito sobre isso. E algumas pessoas, quando chegam com o coração endurecido, principalmente aquelas pessoas que vêm de igrejas tradicionais, né, que acham que a adoração tem que ser de uma maneira, não precisa extravasar tanto, e aquilo as pessoas que ficam pulando na igreja ou adorando com mais intensidade, estão só fazendo isso para se mostrar e tudo mais. Em nome de Jesus, a mensagem que fica aqui hoje, né, nesse nosso estudo, aprendizado prático, é que nós não deixemos, que nós não possamos deixar esse espírito de Mical entrar dentro de nós, né? Nos tornarmos pessoas secas, altivas, orgulhosas, que não adoram a Deus, não entendem o propósito da adoração e ainda quer ficar criticando ou impedindo a adoração de outras pessoas. Nós precisamos rejeitar esse espírito de Mical em nossas vidas, tá? E nos tornarmos como Davi, né? A adorar de forma extravagante na presença do Senhor, sem se importar, sem ter ressalva, sem se importar com nada e nem com ninguém. O estudo aqui do livro de Salmos aponta muito para a questão da adoração, e é importante a gente entender adoração com o maior adorador de todos os tempos, né? O maior adorador de todos os tempos. Davi, a sua harpa, fazia ali uma diferença. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, adorar a Deus, que nós possamos entender o propósito da adoração. Talvez você seja como eu fui alguns anos atrás, tímido e não conseguia ali adorar a Deus com intensidade. Vai pedindo para Deus, mudando isso no seu coração, tocando no seu coração para você se entregar mais a Ele. E quando eu digo uma adoração intensa, é a gente sair literalmente da dimensão do natural, sentiu vontade de chorar na hora da adoração, chora, né? Sentiu vontade de pular, pula, se entregar na presença de Deus,
de uma forma intensa e sem ressalvas, em nome de Jesus. Que possamos aprender com Davi, um adorador, um exímio adorador, como adorar a Deus da melhor maneira possível. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo aqui do livro de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós finalizamos o Salmo de número 96, estamos avançando, daqui a pouquinho vamos chegar aí no Salmo de número 100 e vamos encerrar o livro com 150 capítulos. No primeiro momento parecia tão difícil, né? Muita gente, mas pastor, tem 150 capítulos, mas se a gente não começa, a gente não termina. Então eu costumo ensinar que a gente tem que dar o passo de fé, né? E a gente deu o passo de fé e já estamos aqui no Salmo de número 96. Glória a Deus por isso. Agora, mais uma vez eu quero te pedir, vamos agitar as redes sociais, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e entrega para muito mais pessoas. E também tira um print da tela, escreve algo que você aprendeu hoje sobre a questão da adoração intensa, né? Escreve algo aí que te chamou a atenção em nome de Jesus, fica livre para você escrever algo que tenha tocado no seu coração, tá? Aí você tira um print, escreve uma frase bem legal sobre o nosso estudo de hoje, posta na sua rede social e me marca que eu vou repostar tudo em nome de Jesus, tá certo? Amanhã tem mais evolução diária, vamos com tudo, continuar estudando o livro de Salmos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã novamente aqui na Evolução Diária.